Rosângela Vilar, ela é psicóloga clínica, ela tem experiência no SUS, ela é militante do Despatologiza e colaboradora do Conselho Regional de Psicologia nas áreas de criança e adolescente em despatologização e educação. Então, a gente tem certeza que a gente vai ter, assim, um debate muito bom e uma apresentação que vai ser também muito desafiadora para a gente, porque, às vezes, a gente tem que rever alguns conceitos, mas isso é uma coisa boa também de se fazer, né? E no meu nome, em nome do departamento, né, dou as boas-vindas e agradeço a palestra. Bom, eu aqui agradeço o convite, Maria Ângela, e também agradeço a Lurdinha e a Cida Moisés pela indicação. Né? São parceiras antigas de jornada, já fizemos muitas coisas juntas e no momento que a gente vive, a gente tem que viver do desejo, né? Qual vai ser a realidade, não sabemos. Bom, como você colocou, então, eu sou psicóloga, sou aposentada do SUS e foram mais de 30 anos de trabalho num equipamento que era de interface saúde e educação. Por isso eu me sinto tranquila, né, de estar conversando com vocês hoje dessa temática. Mas não é um tema fácil, né? Porque saúde mental de criança e adolescente na pandemia já é complexo. Né? Tem um monte de questões envolvidas, né? A própria pandemia é complexa, né? Agora, a saúde mental de criança e adolescente. Agora, se eu ainda acrescento as implicações, né, do ensino remoto, a situação fica extremamente delicada. Tá? Há uma infinidade de possibilidades de caminhos para a gente entrar nessa conversa. Então, eu tomei o cuidado de escrever um texto base, roteiro, para eu não fugir muito, porque é muito fácil. E quem me conhece, né, quem já teve a oportunidade de conversar comigo, sabe que eu vou e eu enveredo na conversa. Então, eu fiz um roteiro aqui para a gente poder se manter garantindo que alguns pontos principais sejam tocados no tempo que a gente tem. Bom, vamos começar então. A pandemia, ela traz uma sensação, né, e a vivência de incerteza. Isso é para todo mundo, né? A gente tem preocupações com quais as consequências dela, em diferentes dimensões da nossa vida. Começa com né, a Covid em si, né, o medo dela, o risco de morte, a perda de entes queridos, a vivência de situações, né, de internação, de UTI, tudo que está envolvido na doença em si. Então, essa é a primeira questão. Uma outra questão que é importante é a questão do desemprego, do subemprego, que foi extremamente facilitado, né, pelas atuais políticas econômicas, e as dificuldades financeiras que são decorrentes disso, então, do desemprego e do subemprego. Né? Mudanças na rotina de vida, né? Muita gente em home office, tá? O que não foi fácil para as pessoas, né? Teoricamente era fácil, porque protegia as pessoas do contato, facilitava o isolamento, mas assim, todos tinham a tecnologia, todos tinham a facilidade de acesso a essa tecnologia, né? Que movimentos tiveram que ser feitos, né, para que se facilitasse isso. E não é só o home office na casa, né? Porque aí a gente traz as crianças e adolescentes que estão, muitas delas, com as aulas virtuais, né? Com as aulas remotas, com atividades remotas, com atividades que exigem pesquisa tecnológica. Então, isso está fazendo com que a situação da casa precise ser reorganizada. E isso não é fácil, né? Porque se a gente pensa em uma casa que tem equipamento para todo mundo, já não é fácil, porque você tem que controlar a realização das atividades pelas crianças, né? Mas a gente sabe que isso não é a realidade da maior parte das casas, né? Às vezes tem um equipamento para todo mundo, né? Tem o equipamento para a família trabalhar, fazer o home office, tem 2 ou 3 crianças em diferentes séries, com diferentes horários de aula,
né, ou com diferentes atividades para poder fazer, diferentes pesquisas. Então, assim, isso acaba virando uma situação estressante, uma situação geradora de conflitos na casa, tá? Então, esse é um outro dado importante. Muitos relatos de família trazem para a gente a questão do esgotamento, do cansaço, do estresse, da sensação de impotência de lidar, né, com essa história toda, né, com o medo da doença, com a questão econômica e com essa questão dessas mudanças de rotina. E a gente tem que lembrar que as crianças e os adolescentes estão vivendo junto com essas famílias todas essas sensações, todos esses medos, todas essas angústias. Bom, qual é o problema? Criança não tem as ferramentas, né? Principalmente quanto mais nova elas são, menos ferramentas elas têm para lidar com tudo isso, com essa complexidade de variáveis, né? Mas são ferramentas que a gente diz que, teoricamente, nós adultos temos, né? Dentro do processo de desenvolvimento, né, do sujeito, a gente já deveria ter, e a gente sabe que não está fácil. Então, assim, as crianças que ainda não têm, e os adolescentes que estão em fase de construção dessas ferramentas, estamos todos vivendo juntos, tá? As mudanças obrigatoriamente vivenciadas, né, na vida escolar das crianças e dos adolescentes estão tendo que ser assimiladas, né? Então, a criança que até março ia para a escola, tinha contato com os colegas, com os professores, com o lanche, com o lazer, né, do recreio, com os conflitos, né, próprios de criança e adolescente, ela, de repente, ela não tem mais. Ela tem que ter aula de um jeito que ela... Isso quando ela tem aula, né? Mas a gente fala disso daqui a um pouco. Então, assim, ela tem que ter aula de um jeito diferente, ela tem que aprender de um jeito diferente, ela tem que fazer atividade de um jeito diferente. Ela não tem, muitas vezes, com quem discutir as dificuldades que ela está tendo, porque não tem acesso ao professor, muitas vezes. Aliás, na maior parte das vezes, não há acesso ao professor, né? A não ser por meio de um chat, que nem sempre facilita a vida da criança. E muitas vezes a criança e o adolescente também não se expõem, né? Com aquela sensação de todo mundo entendeu e eu não vou falar, né? Então, a questão da dúvida e aí também a procura das famílias para ajudar, né? Nessas dificuldades. Agora, nem sempre a família tem tempo, tem vontade ou tem possibilidade, né? Eu tenho ouvido relato de pais que falam, gente, eu nem lembro mais desses temas, né, que eles estão trazendo para casa, para a gente ter que ajudar. Eu tenho que estudar de novo para poder ensinar. E assim, eu não tenho tempo para isso. Bom, a falta de interação social, né, do contato físico, do vínculo, faz as crianças sofrerem muito. Aparece aqui a tristeza, a irritabilidade, a raiva, a apatia. E o que é importante a gente pensar é que são reações possíveis e esperadas, né? Não é nenhum bicho inesperado que está acometendo as nossas crianças com essas reações, né? Diante de tudo que elas estão vivendo, isso é esperado. E elas vão ter de aprender a lidar com um monte de novidade. Elas vão ter que aprender a fazer vínculo remoto, elas vão ter que fazer interação remota, elas vão ter que aprender de modo remoto, né? Então, assim, é esperado que a gente tenha dificuldades. E que não são dificuldades da criança ou do adolescente, mas são dificuldades desse processo de mudança. Bom, mudar o modo de ter aula exige uma adaptação muito grande, então, né? E do ponto de vista do professor, né, também. Ele vai ter que usar canais de aprendizagem, né, para tentar atingir esse aluno, né? Porque é diferente eu estar numa sala de aula, né, eu vendo o que todo mundo está fazendo, podendo controlar, chamar atenção, trazer para mim, motivar a minha sala de aula, ou eu ter todo mundo, cada um na sua casa, e que eu não consigo dar conta de entender o que está acontecendo com todo mundo. Mas assim, ele vai procurar, né, dar a aula dele para aqueles que têm acesso à aula, de novo, né? Então, temos um recorte da população que chega nessa situação. Ele vai ter que tentar achar canais para isso. Mas certamente vai faltar um canal, que é o canal que eu chamo de
o olho no olho, né? Que é o que permite você ter percepção e a intuição de que algo não vai bem com o aluno X. Tá? Então, isso vai limitar muito o trabalho do professor, né? Na situação, quando ele percebe que algo não vai bem com o aluno, ele precisa pensar em estratégias de lidar com isso. Né? Nessa situação, talvez ele não perceba. Ele vá dando a aula dele, vá distribuindo o conteúdo que ele tem que distribuir, né? Mas ele não necessariamente vai perceber que tem um aluno que não tá ali na aula com ele. Tá de corpo, né? De corpo nem é presente, é remotamente ligado, né? Conectado, mas que o aluno não está ali, né? E esse olho no olho faz com que o professor perca também uma outra dimensão, que é a dimensão do afeto, a dimensão do afetivo, né? Então, assim, porque quando eu digo algo não vai bem com o aluno, né, isso pode estar na linha das relações familiares, isso pode estar na linha da negligência, da violência doméstica, do abuso, da fome, da miserabilidade, da mudança drástica de padrão de vida, né? Estou falando em desemprego, né? Quantas crianças tiveram que mudar de casa, perderam suas referências habitacionais pelo desemprego, pela impossibilidade de pagar aluguel. Então, assim, foram muitas mudanças acontecendo que mexem com o afetivo, né? De todo mundo, né? Mas como a gente está falando de criança e adolescente aqui, a gente está focando, mas mexe com todo mundo, tá? É uma lista de possibilidades de coisas que podem estar acontecendo com o aluno e o professor não dá conta de perceber. Se a situação é muito forte, muito intensa, mesmo via remota, talvez ele perceba, né? Então, assim, eu tive um relato de um professor que eu estava conversando e ele disse que eles estavam, né, dando a aula e que o pai entrou no meio da aula, né, onde a criança estava, e deu um cascudo na criança e ficou brava por conta de alguma coisa que a criança tinha feito. E ela ficou paralisada na hora, porque ela tinha que fazer alguma coisa, mas ela sabia que não dava para fazer alguma coisa com todos os alunos vendo, e ela acabou se perdendo na história, tendo que procurar a família depois, mas assim, são situações que acontecem, às vezes dá para ver, mas a maior parte das situações delicadas nós vamos perder, né, com o ensino remoto. Agora, isso é falha do professor? Não é, né, porque ele também teve que aprender a lidar com as novidades, né? Ele teve que aprender a lidar com a pandemia e todos os cuidados necessários, ele teve que aprender muitas vezes a lidar com o acesso, né, tecnológico, com o equipamento tecnológico, ou teve até que buscar ter acesso tecnológico, né? A gente tem muitos professores, né, mais antigos, né, que não têm facilidade com os botões, né? Eu sou uma delas, né? Então, assim, tive que aprender muito nesse período, mas estou longe de ter traquejo tecnológico. Só que esse professor teve que tentar desenvolver essas possibilidades. Isso trouxe estresse, isso trouxe preocupação, isso trouxe cansaço, com toda certeza. Então, assim, não é culpa dele essa questão, mas está na mão dele tentar lidar com isso. Sem contar que ele também sofre pressões de outra natureza e a angústia que a própria vida está trazendo nesse momento. No tocante às pressões, né, profissionais que o professor está tendo nesse momento, tem uma que bate diretamente nas crianças e nos adolescentes. Essa é uma preocupação bastante grande que, né, quem lida com elas está tendo. O professor ter de cumprir plano pedagógico da escola, priorizando o conteúdo, com excessiva quantidade de atividades, né, diárias, que muitas vezes é maior do que o que a criança tinha, ou o adolescente tinham, antes das aulas remotas. Né? Então, muitos não estão entendendo por que eles têm que trabalhar tanto, tá? Se antes não precisavam. Tá? Mas está acontecendo, e assim, eu tenho vivenciado isso, em especial com adolescentes, com as 8 matérias que eles têm que ter, todo mundo mandando 200 matérias, né, 200 atividades para eles, então assim, está sendo uma vivência difícil,
tá? Tem prova, tem avaliação, tem boletim, como se nada tivesse acontecendo, tá? Não são todas as escolas agindo assim. De novo, né, a gente está falando de diferenças, né, sociais e desigualdades, né, e dificuldades de acesso de todo mundo a qualquer tipo de possibilidade de aprender, tá? Mas tem muitas escolas fazendo isso. E, em geral, as particulares. E aí a gente tem a questão da lógica de mercado, a pressão para as escolas abrirem, o medo da debandada dos alunos para o público, né? Porque já que não está tendo aula, a gente vai estar pagando, muitas famílias desempregadas tendo que mexer. Então, assim, tem toda uma pressão, né, do econômico, né, e do mercado, e as escolas estão, né, tentando garantir para as famílias que as crianças estão aprendendo, né, que o conteúdo está sendo dado. Mas esse conteúdo, infelizmente, não está sendo assimilado por elas, né. Tenho vivido situações difíceis com adolescentes, nessa linha do excesso de atividade, que me dizem assim, eu levanto estudando, eu deito estudando, eu não dou conta de todas as atividades, eu não dou conta de aprender tudo que estão passando, e eu acho que o ensino remoto é uma porcaria, que não me serve para nada. Estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo e sou obrigada a fazer. Porque senão eu não cumpro atividade, aí a escola chama a minha família, aí eu sou castigada. Então, assim, é uma bola de neve que está acontecendo, né? E isso traz cansaço para todo mundo. Agora, esse cansaço é maior quanto mais nova é a criança, né? Tem toda aquela discussão de quanto é o tempo de acesso legal da criança às telinhas, né? E isso tem trazido mais problema para a gente. A gente sabe que as crianças, né, mais novas não estão tendo aula remota, salvo uma ou outra experiência triste. No geral, não, né? Parece que os professores estão mais ligados nessa necessidade de cuidado, tá? Mas cansa, né? O pouco de acesso que tem a conteúdos faz cansar. Nós adultos estamos vivendo isso, né? Eu não sei vocês, eu imagino por algumas outras pessoas que eu converso, tem dia que eu estou esgotada, né? Live, reunião remota, né, o atendimento remoto, né? É uma outra exigência, né, cognitiva que está sendo feita com a gente. É uma necessidade de um foco muito concentrado para que a gente não perca as articulações dos discursos, né? Principalmente quando tem muita gente envolvida, muita gente falando, né? Que você tem que olhar para as diferentes contribuições. Isso é cansativo. Chega no fim do dia, a gente está demais de cansado, né? Agora, imagina para as crianças mais novas, né? É muito mais difícil. Bom, o excesso de cobrança tira o tempo de brincar, e até do brincar com a telinha, né? Porque ela tanto tem que usar a telinha para fazer as atividades pedagógicas, que a telinha deixa de ser prazerosa, né? Ou vira uma fuga, né? Ela pega a telinha para assistir a aula, mas quando você vê, ela está no jogo, ela está na conversa, né? Mas, de verdade, o que tem acontecido é a criança perder o prazer, o desejo e a motivação para aprender. E aí vem a queixa dos pais, né? Muitas vezes reforçada pela escola ou vice-versa, né? Então, alguém percebe que a criança não tá funcionante, né? Desatenção, indiferença, irresponsabilidade, atitudes imaturas ou regredidas, indiferença, recusa e fuga. E muitas vezes associada a crises de choro, teimosia, dificuldade alimentar, de sono, irritabilidade e agressividade fora de contexto, além da cobrança de ter o adulto, muitas vezes, muito próximo delas, aquela coisa de o tempo todo chamando, né, o adulto para estar junto dela. Tá? Os adultos, por sua vez, não dão conta das cobranças das crianças, até porque eles também estão assoberbados com as outras demandas de sua vida, né? Que o home office para muitos está acontecendo,
há outros que estão tendo que sair de casa para ir trabalhar, e isso reduz bastante, né, o tempo de possibilidade de estar com a criança, e a paciência também, né, de poder tentar entender que a criança está sofrendo e o adolescente também está sofrendo. Tá? E que eles estão pedindo acolhimento, eles estão pedindo arrego, eles estão pedindo atenção. Né? Bom, esse mesmo acolhimento e cuidado é algo que a escola devia dar. Né? Hoje, né, ao invés de focar tanto em conteúdo, né, a proposta é que as escolas dessem conta de fazer mais atividades lúdicas, mais atividades reflexivas, mais trocas entre os alunos, né? Menos preocupação com conteúdo e mais preocupação com vamos pensar sobre o que está acontecendo, vamos pensar em possibilidades, vamos pensar em formas alternativas de lidar com a história, né? Porque uma coisa que a gente tem discutido bastante, né, e está hoje em todas as mídias, em todos os espaços de conversa, que é conteúdo a gente recupera. Né? Dá para reorganizar a grade curricular, dá para tirar aquilo que é supérfluo, né? Porque a gente sabe que as nossas grades curriculares são cheias de coisas que a gente não entende por que a gente tem que aprender. Né? E que se algum dia a gente precisar daquilo, a gente tem onde acessar. Então, dá para enxugar conteúdo, dá para reorganizar a grade, dá para fazer ciclos de aprendizagem, né? Espero que para o ano que vem a gente consiga ter uma vida um pouco mais normalizada enquanto rotinas, enquanto possibilidades. Também não sei para onde nós vamos, né? Como digo, não tem bola de cristal, e a coisa está tão complicada que fica difícil. Mas, assim, a expectativa é que a gente pudesse ter ciclos, né, mais estendidos e esse conteúdo pudesse ser retrabalhado. E que esse ano a gente usasse para acolher, acolher e acolher. A gente usasse para o diálogo. Tem uma proposta do governo da Argentina que é muito interessante, que ele fala né, porque já tem uma decisão de que as aulas presenciais não voltam, né, na Argentina esse ano, e que os próximos 2 ou 3 anos vão virar um ciclo, para garantir que todo o processo de aprendizagem aconteça, né, claro que com enxugamento, com readaptação curricular, aquelas histórias todas, mas que não haja perda de conteúdo para os alunos, né, do conteúdo necessário, importante. Mas aqui eu não sei se a gente vai dar conta disso. Né? É uma guerra que é uma guerra política, né? E aí a gente não sabe ainda para onde a gente vai. Quem volta esse ano para o presencial, quem não volta. Campinas, né, está tendo abaixo-assinado, todo um movimento, tem o Gustavo Peta, que é o presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, no abaixo-assinado. Tem vários movimentos, tem a própria Unicamp, a Faculdade de Educação, fez um manifesto, né, contra a volta à aula presencial esse ano. E tem, por um outro lado, o mercado pressionando a volta, né? Tem a questão de famílias que não têm onde deixar as crianças. Então, assim, não é uma situação fácil de pensar, mas é um ano onde a gente deveria pensar na preservação das vidas, na qualidade da vida, né? E não em conteúdo. Mas ok. Aí, lembra que eu falei lá atrás que a gente estava falando de crianças e adolescentes que têm acesso a equipamentos, né? Mas tem, né, a situação daquelas que não têm. E aí o sofrimento delas é de uma outra ordem, né? Principalmente quando elas são um pouco mais velhas, que têm uma noção crítica maior daquilo que está acontecendo, né? Então, o que acontece com quem não tem acesso às aulas e às atividades? Mais sabe que os outros estão tendo. Tá? Uma preocupação com o que vai acontecer, né, com ele, vai perder o ano, não vai perder o ano, ele não aprendeu o que ele deveria, tá? E aí, como fica? Aqui a gente escancara a questão da desigualdade social que está institucionalizada, enraizada nesse país, né? E que as pessoas vão lidando com a coisa como se isso não acontecesse, não existisse, tá? A criança não percebe, né, esse teor mais... Pessoal, travou para vocês ou só para mim?
para você. Mais complexo, mais político da história. Mas as famílias muitas vezes percebem, né? Hoje as famílias... Aí, assim, muitas famílias entendem, né, dessa desigualdade, de que isso é uma coisa frustrante, de que isso é uma coisa... né, triste, né? É uma coisa que não, né, dá desesperança, dá raiva, né? E esses sentimentos acabam também ficando dentro da casa, né? Acaba ficando meio circular, né? E há prejuízos em diferentes dimensões da vida dessa pessoa, né? E dessas crianças e desses adolescentes. Mas ela perde o conteúdo, mas ela perde muitas outras coisas. Entendimento diferenciado, né? São crianças com algum tipo de deficiência, com algum tipo de... Eu odeio a palavra transtorno, mas é a palavra que se usa, né? Quando faz diagnóstico, eu não faço o uso dela. Mas, assim, é um critério da escola para pôr a criança num atendimento diferenciado. Essas crianças, com o ensino remoto, perderam muito das possibilidades do processo inclusivo que elas vinham vivendo. E eu não estou dizendo que é o melhor processo que elas tinham, tá? Mas, assim, elas tinham, estavam acostumadas, estavam tentando aprender daquele outro jeito, e com a questão da tecnologia, do ensino remoto, quando é possível, porque muitas também não estão tendo, a inclusão vira exclusão, né? Então, são muitas crianças nesta situação, muitos adolescentes nessa situação. Então, à margem, né, desse processo. Tem muito mais coisa para a gente falar, né, dessa situação do ensino remoto. Tem uma que me preocupa bastante, que é o adolescente em fim de ciclo. Então, por exemplo, o que está no 9º ano do ensino fundamental, e do básico, né, e o que está no 3º do ensino médio. Eles estão vivendo uma angústia muito grande, né? Qual é o futuro deles? O que vai acontecer com eles? Quer eles estejam tendo aula, quer eles não estejam tendo aula, qual vai ser a decisão política para eles? Eles vão perder o ano, vão ter que refazer esse ano, eles vão ter que mudar todos os projetos que eles tinham do colégio técnico ou da universidade, ou de encerrar a sua história escolar e ir procurar emprego e dar outro rumo para a vida. Então, assim, eles estão vivendo uma angústia extra, que é o que vai acontecer comigo, né? Então, isso também é uma coisa que precisa ser olhada quando a gente pensa na saúde mental da criança e do adolescente e essas implicações do ensino remoto. Bom, partindo do pressuposto, né, de que diante da dificuldade de compreender e de lidar com os sentimentos, porque a gente falou o tempo todo de dificuldades práticas que viram questões de como a criança vivencia isso, né, e o adolescente, né, então que sentimentos, que saídas, né, existem para essas questões, né? A gente vai pensar o seguinte, né? Tem uma sensação, tem um sentimento, tem uma vivência, e, em especial para as crianças menores, o corpo fala, né? A criança reage, mas o adolescente também. Eu tenho visto muito adolescente reativo, né? Coisa que já, né, faz parte um pouquinho daquilo que eu falei, de algumas regressões no processo de desenvolvimento do sujeito diante de tanto sofrimento, diante de tanta angústia e tanta incerteza, tá? Então aparece o estresse, aparece a ansiedade, os medos da situação. E aí, o que acontece, né? Qual é a ação que os pais costumam ter em cima dessas mudanças, né? Porque se refletem no corpo e no comportamento, né? A questão dos afetos. Qual é a ação dos pais? Vão buscar ajuda, né? Geralmente. E essa ajuda vem primeiro, né? Parente, vizinho, amigo, né? É um ciclo já conhecido, e depois parte para os pediatras, para os psicólogos e outros profissionais da saúde, tá? Isso é processo histórico, que está mantido agora. Às vezes com acesso mais dificultado, né? Porque a população que precisa, por exemplo, utilizar o SUS, né? Utilizar o centro de saúde para buscar ajuda, nem sempre vai encontrar. Há unidades de saúde que estão voltadas exclusivamente para identificar os casos da Covid,
né? A entrada de outras demandas está muito limitada. E aí, quando a família vai levar uma questão que é uma mudança de comportamento, nem sempre isso é priorizado. Mas que ela consiga chegar lá, né? Frequentemente, diante dessas reações, né? O que é que acontece? Não se lê o contexto. Tudo isso que a gente conversou, que a gente está vivendo um momento difícil, diferente, de adaptação, de construção de novas rotinas, é esquecido, tá? A gente lê o sujeito. É o sujeito que mudou. Ele mudou o comportamento dele. É mais rápido, mais simples fazer desse jeito, né? Bom, entra em funcionamento uma máquina que eu digo que é perversa e que é muito sutil, às vezes, né? Há uma desresponsabilização dos adultos envolvidos na situação, então a família esquece tudo que está acontecendo e que também depende dela. Também há uma desresponsabilização das autoridades dos governos, né? Ninguém vai lembrar que é a política da educação, que é a falta de governança, ninguém vai pensar nisso, tá? Mas a criança e o adolescente vão assumir o papel de que tem algo a ser tratado e assumir o papel de ter, então, algo estranho, diferente, fora do normal. Tá? É a ação mais fácil e corriqueira que a gente usa na nossa sociedade. Já usava antes e na pandemia isso fica mais escrachado. Tá? E aqui nos vemos diante, então, da possibilidade da patologização, da medicamentalização e da judicialização. Depende do colorido do caso. Bom, fazer uma parte conceitual aqui, né? Eu não sei, eu não consigo ter acesso ao que todas as pessoas sabem disso, já viram disso, então fiz só um resuminho desses 3 conceitos que são importantes. Patologização é entendida como um reducionismo, né, à dimensão biológica e individual de questões sócio-histórico-cultural das vidas. Né? Você nega a dimensão do coletivo e da sociedade. Então, por exemplo, a irritabilidade, a agitação, a desmotivação das crianças, nessa situação toda que a gente conversou, ser diagnosticada como déficit de atenção, como TDAH. Tá? Isso está acontecendo. Ou a tristeza e as angústias, né? Que eu disse lá atrás que eram esperadas e naturais, né, serem ditas como aumento dos processos de depressão. E com tudo que vem junto com o diagnóstico, né, que a depressão geralmente traz né, assim como o TDAH, né, e a dificuldade de foco, traz um bojo de coisas junto com o diagnóstico. Ou ainda a dificuldade de lidar, por exemplo, com o conteúdo, né, no modo remoto, né? A gente tem visto virar dislexia ou qualquer outro transtorno de aprendizagem. Ainda acontece, né? Por mais incrível que seja, ainda está acontecendo. Estou recebendo na clínica, né? Isso me preocupa muito, né? E muitas vezes eu não tenho nem com quem conversar, né, do outro lado. Eu consigo, no máximo, trabalhar com a criança e o adolescente e a família, né? Porque com a escola o acesso está muito reduzido, né? Nem sempre foi fácil o acesso, mas agora está piorado. A medicamentalização, que é um termo que eu prefiro, mas que também é dito medicalização, tá? Que é o uso abusivo, inadequado, contraindicado de drogas, remédios para controle da vida do sujeito. E que muitas vezes são coquetéis, né? Eu tenho recebido as crianças com 3 medicações, né? E você começa a avaliar a criança e fala, gente, que desserviço, entendeu? E quantas questões vão advir do coquetel e não da história inicial dela, tá? E muitas vezes esses remédios são utilizados, inclusive, em contradição ao que está escrito nas próprias bulas. Tá? Eu sei que há aquela história de que você pode usar fora do padrão algumas coisas, mas assim, quem paga o pato no frigir dos ovos são as crianças e os adolescentes. E a questão da judicialização, né, que é utilizada como uma estratégia de garantir direitos, né, só que esses direitos não são efetivamente analisados com os envolvidos, né, porque na maior parte das vezes esse processo de judicialização vai deixar marcas, né, profundas, indeléveis na vida do sujeito. Né? Um exemplo, por exemplo, diante de um diagnóstico, né, que está sendo hoje
a bola da vez, né, extremamente questionável e difundido, o diagnóstico de TEA, né, transtorno de espectro autista. Tá? Exigir na justiça um tratamento X, né, e dizer que ele é o melhor e o único. Tá? Ignorando, desrespeitando singularidade dos sujeitos, né, e a proposta de que o que a gente precisa é da construção de PTS, projetos terapêuticos singulares. Ou seja, cada sujeito é um, e o projeto de acompanhamento dele é singular. Eu não posso ter o mesmo programa para todo mundo, né? Mas isso tem acontecido e tem acontecido lastreado na justiça como se fosse direito, sem pensar em que consequências isso vai ter para o sujeito. E muitas vezes, né, lembrar que o PTS pode enriquecer muito a vida do sujeito, porque não trabalha só com as questões da saúde, né? Quando eu faço um projeto terapêutico, eu penso em outras possibilidades de enriquecimento da vida daquele sujeito, de intersetorialidade, as questões culturais, as questões esportivas, outras coisas que eu posso pôr, né, no bojo do acompanhamento daquele sujeito, que vai trazer muito mais resultados positivos do que simplesmente um diagnóstico, uma medicação ou uma terapêutica específica. Tá? Agora, aqui é importante fazer um adendo. Né? A gente não nega doença, não nega diagnóstico. Né? Existem algumas questões, algumas, inclusive, eu não acredito, mas é a minha possibilidade, né? Meu jeito de encarar, mas assim, existem os diagnósticos, existem as doenças, o que a gente questiona, no geral, é a forma de avaliação. Né? Eu tenho recebido ainda hoje, acreditem, tá? Diagnósticos de TDAH dados em uma consulta neurológica. E também de autismo. E pior, não vem nem como TEA, né? Transtorno de espectro autista, já vem como autismo. Foi uma consulta. E são crianças pequenas, que quando você começa a colher a história de vida da criança, você vê questões relacionais entre os pais, você vê superproteção, e aí os atrasos daquela criança não tem a ver com ela. Tem a ver com a dinâmica da casa. Mas a criança já recebeu o diagnóstico e o encaminhamento para os tratamentos para autismo. Isso está acontecendo ainda. Então, isso a gente questiona. E a gente também não é contra a medicação, né? A medicação salva vidas, se ela é bem usada. A questão é o uso abusivo, inadequado, indiscriminado, e que, como eu disse antes, que muitas vezes não respeita o que a própria bula está dizendo. Bom, feita essa parte conceitual, o que a gente faz diante então, da criança que estava em sofrimento, foi encaminhada, né, para um espaço de ajuda, né, em geral da saúde, o que a gente faz? Então, diante da possibilidade, né, nesse contexto da criança apresentar maior irritabilidade, cansaço, medo, né, de ficar sozinha, de dormir sozinha, dificuldade com a alimentação, choro aparentemente sem motivo, a gente precisa ajudar a criança e a família a entender que os sentimentos são ruins mesmo, tá? Que ninguém quer ter esses sentimentos, mas que eles são naturais e esperados diante disso que a gente está vivendo. Se a gente não disser isso, né, não ajudar a família e a criança ou adolescente a entenderem isso, eles incorporam a noção da doença daquele sujeito. Mas isso não é uma doença, isso é uma reação que eu penso que é saudável. Claro, é ruim, mas é saudável. É a resposta de legitimar esse sentimento, né, e acolher, né, da mesma forma que a gente quer ser acolhido, né. Quantos dias, não sei vocês, mas tem dia que eu levanto e falo, acho que hoje eu não quero levantar. Acho que eu não quero abrir a minha telinha, não quero ter notícia, não quero entender o que está acontecendo, eu quero ficar quieta no meu canto. Entendeu? Claro que a gente levanta, a gente né, vai responder, né, as nossas agendas e compromissos, né? Mas eu gosto de misturar nisso as coisas que me fazem bem. Eu vou cuidar dos meus gatos, eu vou cuidar das minhas plantas, eu vou ouvir uma música, eu vou pintar, eu vou fazer alguma coisa que me dê prazer. Só que as crianças, às vezes, não têm acesso a
e nem as famílias, a essas possibilidades. E nem de que essas possibilidades são possíveis como resposta para esse sentimento que as crianças têm. Então, se a família não consegue, né, acolher, né, e procura ajuda, qual é o nosso papel? E aí é o de vocês, o meu, né, dos profissionais que são acessados. É ajudar os pais, primeiro, a entender a situação de maneira ampliada, até, para além das reações da criança e do adolescente. Então, a reação delas é só uma reação ao que está acontecendo. E trabalhar com os pais a necessidade de lidar com os sentimentos deles e das crianças. É porque muitas vezes a criança é espelho do sentimento que os pais estão tendo, né? E às vezes fica difícil, né? Eu, enquanto pai, identificar isso em mim. Eu identifico na criança. Então, é importante que a gente conte para eles que isso acontece. Incentivar o uso, né, de atividades como desenho, contar história, fazer coisas com massinha, que permitam a criança fantasiar e te falar do sentimento dela. Porque a criança é assim, né? A gente não bota a criança no divã e a criança sai falando para a gente o que ela está sentindo. Mas através dessas atividades, a gente vai trocando com ela e permitindo que ela exponha o que ela está sentindo, né? E trabalhando com ela possíveis saídas para aquilo. Por exemplo, eu tenho uma garota, né, de 8 anos que está com muito medo de dormir sozinha. E a gente foi trabalhando, né? Ela ia para o quarto da mãe, ela ia para o quarto da mãe, ela ia para o quarto da mãe, com todas as questões envolvidas nisso, né? A gente fez combinados, né? Então, trouxemos uma lanterninha pequenininha dessas, com foco pequeno, ficava perto do travesseiro dela. Quando ela acordava de noite, que ela ficava com medo, ela acendia a lanterna. Aí eu ensinei ela a brincar, de fazer desenho no teto com a lanterna, distrair um pouco, aí levantar com a lanterna, ir no banheiro, fazer xixi, tomar água, e voltar para a cama, se cobrir, guardar a lanterna. E assim, os primeiros dias foi mais difícil, hoje ela me manda mensagem, dormi bem, dormi a noite inteira. Então assim, não é resposta para todas as crianças? Não, mas você tem que ajudar ela a construir possibilidades, tá? Fortalecer a família, a estar mais junto, né, com as crianças, nas atividades lúdicas, é fundamental, tá? Facilitar as convivências, né, nos momentos de rotina da casa, também é importante. Então, pôr a criança para cooperar, né, as atividades cooperativas, ajudar a pôr a mesa, tirar a mesa, levar o lixo, né, para o lado de fora, tudo com todo o cuidado devido e necessário, né? E de acordo com a idade da criança. Então, ajudar a descascar batata, ou a pôr o pão na mesa, pôr né, as coisas do café da manhã. Então, assim, incorporar a criança na rotina e os adolescentes de uma forma mais intensiva, porque isso os faz ter a noção do pertencimento, né, de que todos estão ali vivendo a mesma situação. Isso é uma forma de acolher o sentimento, de não permitir que aquela criança e aquele adolescente se sintam mais isolados do que a gente já está se sentindo. Tá? As rotinas, né, manter rotinas, isso traz segurança, né? Permitir atividades lúdicas, permitir os espaços de conversa, né, com as famílias, via tecnologia, né, quando possível até presencial, de longe. Tenho visto algumas, eu moro num prédio, tenho visto de vez em quando netos que vêm, né, vêm no portão e gritam o nome da avó. Aí a avó sai no terraço, né, sai super na varanda, e aí ficam trocando conversa, né, porque a criança não está vindo, a avó não está saindo, e aí são possibilidades. São singulares as saídas de novo, mas a gente precisa criar possibilidades de que isso aconteça. Diversificar as ofertas de atividade para as crianças, incluindo, né, todas as culturais. Então, por música, por teatro, por filminho, por desenho, tudo isso é importante que a gente incentive as famílias, porque isso dá sentido para a vida da criança, né? A criança que perdeu as rotinas que ela estava acostumada, né, ou mesmo o adolescente, ele passa a preencher com coisas que são
gostosas, né? A gente vai descobrindo os gostos, né, as coisas que trazem prazer para cada sujeito e vamos ofertando. E uma coisa que é fundamental é a questão da flexibilidade, tá? Nas relações. Não estamos no momento de rigidez excessiva, de radicalismo excessivo. Essas duas questões, né, que sempre são bastante complicadas, nesse momento estão mais, porque está todo mundo mais sensível, né? Então agora é momento de flexibilidade e de diálogo. Posto, né, essa questão do que, quais são algumas atuações possíveis para a gente, né? Então, dessa ampliação do olhar e trabalhar as famílias para verem isso, e quem está trabalhando com as crianças e os adolescentes, ajudá-las a enxergar esse contexto muito maior que é para além delas, né? E de que todos estamos na incerteza, né? Não são só elas, né? A gente vai dizer o seguinte: para os profissionais é muito mais fácil, né? A gente atender, ouvir e prescrever uma medicação ou uma terapêutica, tá? Mas não vai funcionar, né? A gente precisa lembrar que a gente vai precisar ter mais trabalho. A gente vai precisar ser mais cuidadoso, né? No acolhimento que efetivamente a gente está fazendo. E por isso que a gente está conversando disso agora. Eu estou quase encerrando, para a gente poder abrir para conversa, tá? Mas eu acho que tem uma coisa que precisa ser falada. Tem muita mídia trazendo a questão do maior comprometimento da saúde mental de todos nós com a pandemia, tá? Eu entendo que estamos todos em maior sofrimento por tudo isso que a gente conversou e muito mais que eu não dei conta de trazer para cá, mas que vocês estão vivendo e eu também, tá? Mas um ponto em especial está sendo muito colocado, que é o aumento dos suicídios e tentativas de suicídio de adolescentes. De crianças também, mas tem acontecido mais com adolescentes. O que dá para falar disso? Realmente está acontecendo, né? Tem um aumento percebido, mas ele não foi na pandemia, já vem sendo percebido há algum tempo, esse aumento, que se intensifica agora na pandemia. E como que a gente entende isso? Tá? Quem tem trazido mais informações, né, sobre a realidade disso são os equipamentos que mostram, né, que trabalham com crianças e adolescentes, né, em especial os equipamentos de saúde. Só que o que está acontecendo é que a grande maioria deles está de porta fechada. Eles estão atendendo só urgência, né? Porque todas as atividades que eram feitas antes, né, grupais, de até atendimento presencial, deixaram de acontecer. Né? O atendimento presencial, você conta no dedo a unidade que está fazendo, inclusive para urgência. Tá? Embora isso também esteja sendo bastante questionado, né, parece que existe aí algum movimento de mudança, né, é priorizado o atendimento remoto, com uma recusa muito grande, sistemática, em especial de adolescentes, que frequentam esses equipamentos, e diante de não ter porta aberta, não ter, né, quem os ouça, esta é uma forma de chamar a atenção. Porque muitas vezes, né, a gente chama de tentativa de suicídio, não é uma tentativa de suicídio, é uma busca de atenção. Alguns, infelizmente, são suicídio mesmo. Ou alguns foi uma tentativa que passou do ponto, né, e o resultado é mais dramático. Né? Mas o que elas estão contando para a gente é que o medo está muito grande, o acolhimento não existe, o espaço de troca não existe. Né? A gente vivenciou esse aumento, né, das tentativas de suicídio, ou mesmo da ideação suicida. Tá? Às vezes trazer para você o tema da morte, da própria morte, da morte de pessoas queridas, de como lidar com isso, do sofrimento envolvido. Então, assim, está muito difícil para eles. E não é pela pandemia. Isso já vem existindo. Gente, qual é o projeto de vida que a gente tem possibilitado
para nossos adolescentes. E, de novo, a gente tem a questão da desigualdade, né? É claro que, né, o adolescente da classe média, da classe alta, tem aí um futuro mais ou menos definido. Tem possibilidades abertas para ele. Quando a gente pensa na periferia, qual é o futuro, né, que as políticas públicas oferecem? Né? A gente não tem equipamentos intersetoriais, a gente tem sendo fechados todos os espaços sistematicamente nos últimos anos, fechados os espaços, né, as casas de cultura. Se não são fechadas, elas param de ter acesso a recurso, ou seja, é praticamente ser fechado. Ou então ela para de ter RH, o lugar continua, mas não tem mais RH para trabalhar com a população. Tá? E o que a gente tem visto é que, com essa falta de perspectiva de projeto de vida, né, a gente vem ofertando para o nosso adolescente escolhas muito ruins. Né? Porque ou ele escolhe a violência e a criminalidade nas suas diferentes formas, porque o tráfico usa cole, o crime usa cole, claro que, de novo, sem pensar em o que vai acontecer depois. Né? Mas naquele momento da angústia e do desespero, eles têm quem acolhe. Porque nós não estamos acolhendo, mas tem quem acolhe, tá? E, por último, a questão do suicídio, né? E todas essas formas são formas de negação da vida. Então, é com isso que a gente está trabalhando. Gente, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco das minhas angústias, né, para compartilhar com vocês, e estou aberta para a gente conversar. Muito obrigada, doutora Rosângela. Eu acho que foi muito elucidativo, né? E se alguém quiser fazer uma pergunta, pode escrever aqui no chat. Fala, quero perguntar, a gente vai chamando. Mas se alguém também se sentir à vontade para abrir o microfone e falar, por favor. A doutora Lourdinha, acho que gostaria de fazer algum comentário. Bom dia, desculpa não ter conseguido entrar logo antes da reunião começar e ter conversado com vocês, Ângela, Rosângela e todo o pessoal. Isso é com todos nós, viu, Lourdinha? A tecnologia vira e mexe e nos deixa na mão, isso é assim mesmo, não se preocupe. Que a Rosângela falou dos espaços fechados, eles já estavam sendo fechados e desestruturados antes da pandemia, né? Que com a pandemia tem alguns que não está realmente dando para funcionar presencialmente, mas antes já estavam sendo desestruturados, né, Rosângela? Então, acho que isso é uma coisa, né, que eu acho que é fundamental. Uma coisa que eu queria perguntar, as pessoas estão falando, né, da urgência, né, usando essa coisa da volta às aulas, como uma necessidade que a criança tem de interagir com as outras crianças, tal, que isso pode ser prejudicial. Como que você vê essas pressões de volta e com esses argumentos né, de que a criança precisa do espaço? Eu entendo que a mãe que trabalha, a gente talvez tenha que pensar alguma forma, mas o jeito que está sendo colocado é meio usando, né, dessa necessidade que a criança tem do contato e forçando para ter uma volta aí num momento que talvez não seja oportuno ainda. Não sei como vocês estão discutindo e vendo isso. Bom, eu queria só falar primeiro da sua primeira fala, né? Realmente, eu até cheguei a falar que nos últimos anos tem uma desconstrução, né, do SUS e dos seus equipamentos. Então, isso vem prejudicando bastante qualquer linha de cuidado e acolhimento que a gente faça. Mas tem uma resistência aí, pode ser que a gente tenha mudanças no cenário, em especial em Campinas, tá? Mas sem discutir política, vamos para, não que ela não seja importante de ser discutida, mas não é o espaço aqui agora, a questão da criança e a necessidade da interação. Gente, todos nós temos necessidade de interação, todos. Né? Todos nós estamos doidos por um abraço, por um beijo, por qualquer coisa das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente preza. E eu tô brincando, a gente está querendo abraço até de quem a gente não ama muito, entendeu? A criança também está vivendo isso. Mas quando a gente faz escolhas, né, e essas escolhas são políticas, a gente, né, são
lastreadas numa realidade que vai envolver muita gente, não são escolhas pessoais e singulares, né? Embora em algumas situações a gente possa palpitar, mas são políticas definidas. Essas políticas não estão levando em conta necessariamente o bem-estar da criança. Né? Eu já falei um pouco disso lá atrás, né? Durante a nossa conversa. A gente tem um modelo econômico, tem uma ótica de mercado, né? Uma lógica de mercado sendo utilizada, e isso define, foi a história de abre comércio, fecha comércio, é a mesma lógica, é a lógica de mercado. Tá? Existe todo um grupo das escolas particulares pressionando pela abertura, e um movimento das escolas públicas contrária à possibilidade da abertura, né? Entre essas duas vertentes, né, a gente vai precisar construir possibilidades, né? Em algum momento a gente vai voltar, né? Se é agora, né, setembro, outubro, novembro, se é o ano que vem, não sei. Em algum momento a gente vai ter que voltar. E eu não sei como vai estar a questão da pandemia até lá. Então, assim, a gente vai ter que voltar de um outro jeito? Vamos ter que voltar de um outro jeito. Agora, usar a necessidade da interação social da criança para isso é, de novo, pôr a responsabilidade em quem não tem, né? Em quem é o menos capaz de palpitar nessa história. Agora, a criança está sentindo falta? Tá. Eu tenho um dos meus adolescentes, ele fala, Rosângela, eu estou ficando louco. Ele tem 8 anos. Eu estou ficando louco. Eu falo, por que você está ficando louco? Porque eu quero conversar com os meus amigos, eu quero correr, eu quero bater nos meus amigos, porque ele é meio agitadão, gosta de lutinha, essas coisas. Eu quero poder fazer essas coisas. Aí lá vai eu conversar com ele, então, mas não dá ainda não pode, porque o risco é grande. Se você voltasse para a escola agora, você ia ter que ir de máscara, você ia ter que ir com álcool gel, ia sentar 2 metros de cada um dos seus colegas, não ia poder brincar no intervalo, né, todo mundo junto, ia ter que tomar lanche rodiziado. Fui fazendo toda uma história para ele, ele falou para mim, assim eu não quero. Assim eu não volto. Entendeu? Então, assim eu fico em casa, continuo conversando com eles pela telinha. Então, assim, tem a necessidade? Tem. Mas eles têm a necessidade de voltar à realidade que era anterior. E essa realidade não vai poder acontecer. Porque no momento que a gente voltar para o presencial, vão ter uma série de restrições que as crianças não vão dar conta de fazer. Elas vão sofrer, elas vão ficar mais frustradas do que elas estão agora. Então, assim, usar isso como a desculpa para a volta, não. Agora, há situações que a gente precisa olhar com cuidado, foi aquilo que eu falei, né? Como é que ficam os alunos do 9º ano? Como é que ficam os alunos do 3º do ensino médio? Quais são as políticas que a gente vai usar para ajudá-los? Ou vai simplesmente dizer para eles, perder um ano que vem vocês vão fazer de novo? Entendeu? Não sei. Eu não tenho resposta, gente. Eu estou participando de um monte de espaços que discutem isso. E, assim, há posições radicais, né, do a favor e do contra, né, mas eu não acho que nenhuma delas ela responde. Né? E também não sei se tem resposta. Então, acho que a gente está construindo. Né? Igual essa pandemia trouxe tantas coisas para a gente reconstruir, né, das nossas rotinas, essa resposta, né, é uma das que a gente vai ter que reconstruir. Mas, assim, não dá para lastrear na necessidade de interação social da criança. Isso a gente vai ter que lidar de outra forma. Bom dia, quem está falando é Mariana. Primeiro eu queria agradecer a professora pela aula que ela deu, bastante importante, e mostrando para nós que, na verdade, as crianças e nós todos não estamos só sentindo a doença coronavírus, Covid-19, mas a situação toda. E a gente fica sempre nessa pergunta, qual que sofre mais, né? E principalmente a criança que está aí fora do, entre aspas, do grupo de risco da doença realmente, o Covid para ela não foi o grande problema. Quer dizer, a gente tem criança com Covid, mas uma mortalidade, uma complicação nessa faixa etária é muito menor. Então, aonde a pandemia está
atingindo mais as crianças? Se é na doença realmente dita ou nesse entorno dela, que isso eu acho que é uma preocupação e uma dificuldade que a gente tem de entender. E essa dificuldade de relacionamento que as crianças têm, a gente sabe que uma grande número de famílias hoje tem um filho só. Antes a gente ficava confinado, se tivesse que ficar com um grupo de irmãos, com um grupo de... Então, assim, o quanto a gente poderia liberar essas crianças para confinar num ambiente aí com um vizinho, com alguém mais, o quanto a gente poderia lidar com isso para tentar diminuir o impacto delas aí nesse isolamento. Eu sei que é super complicada, a questão é mais ou menos igual voltar para a escola ou não, porque para algumas crianças, teoricamente, seria saudável, entre aspas, apesar do risco de contrair a doença ou de levar a doença para casa, mas a gente até entende para aquelas que estão em maior sofrimento, que estão mais isoladas e que têm uma família mais desconstruída, voltar para a escola, até talvez fosse uma coisa aí positiva. Então, eu queria saber, não só voltar para a escola, mas aumentar um pouco esse relacionamento entre elas, talvez aí, como que a gente vê que as famílias, cada uma age de um jeito. Eu não vou nem julgar se é certo ou se é errado. A gente vê família que fala, olha, pode brincar com amigo, pode ir. Tem outras que a gente fala, não, tem que ficar sem poder só pela online, né? Eu disse que eu não sou nem professora, nem doutora, eu sempre atuei e continuo atuando na linha de frente, né? Na linha da linha do cuidado, tá? Mas é uma coisa que eu sempre gostei. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, são essas trocas, né? E os trabalhos que a gente chamava antigamente de educação continuada, né? Que é poder trabalhar com os outros profissionais, como a gente lida, como a gente pensa as coisas. A questão das crianças e liberar ou não liberar, eu ponho na ótica. Lembra que eu falei da escola que a gente não tem muita governabilidade, porque ela vai estar dentro de uma política de governo, né? Uma ou outra família, depois da política adotada, vai poder dizer, por exemplo, se liberar, se ela vai mandar a criança para a escola ou não, tá? Então, mas é uma governabilidade pequena. A sua pergunta é ao contrário, é a da governabilidade grande, né? Porque são das escolhas familiares. Eu acho que tudo tem a ver com a concepção que você tem do Covid, com as angústias que você, enquanto família, né, enquanto adultos, tem a ver. Por exemplo, se é uma família negacionista, ela vai permitir o contato, né? Ou se é uma família que, por exemplo, está consciente do risco, das possibilidades de contágio, mas, por exemplo, ela conhece a outra família, sabe como a outra família tem tido os cuidados, né, também, ou de um isolamento, ou dos cuidados para tentar reduzir o risco de contaminação, né, talvez seja possível, né, que os amiguinhos estejam na casa de um ou de outro. Mas, por exemplo, eu tenho um adolescente que está bastante ansioso, né? Que ele estava naquela fase que, quando ele começou o processo terapêutico comigo, ele era muito isolado, ele não tinha amigos. Isso foi ano passado. Aí a gente conseguiu que ele começasse a se abrir, a ter amigos e tal. Quando chegou em março, ele foi botado para dentro de casa. Então, aquilo que ele tinha ganho, né, com o processo terapêutico, que era a possibilidade de estar na rua, na frente de casa, na pracinha, brincando, jogando, né, ele perdeu. E aí a mãe me trouxe essa questão. Mas qual é a questão dele? A questão dele é que ele tem um irmão com um quadro neurológico importante, é uma criança com uma paralisia cerebral grave, né, uma criança é um jovenzinho também já, de muito risco, e essa mãe não quer correr risco nenhum, acabou de tirar a traca. Então, assim, só que o irmão adolescente está muito bravo, né? Eu atendo via remota toda semana tem um fight para a gente poder trabalhar, né? Porque ele quer a rua. Mas, assim, eu entendo que essa mãe escolha não fazer isso,
E aí sobra para a mãe, para mim, trabalharmos com ele todos os riscos envolvidos. Em compensação, eu tenho adolescentes que não vivem essa delicadeza, né, de ter alguém tão de risco em casa. E que tem tido alguns momentos de liberação, né? Algumas famílias que pensam, olha, a família também é cuidadosa, eu vou permitir. Estão jogando com o risco conhecido, ou desconhecido, né? Porque nenhum de nós tem certeza de nada. Assim, não tem resposta pronta, gente. A gente tem que olhar, né, a quantidade de sofrimento que aquela criança está tendo. A gente tem que fazer as ofertas de preferência dentro da casa. Mas se chegar um momento que o sofrimento está tamanho, né, talvez um contato com os primos, talvez, entendeu? Essa flexibilidade vai ter que ser construída. Não tem resposta pronta. Mas é da nossa responsabilidade. Né? Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Né? Dentro dessa questão de não ter receita, dentro dessa questão de não ter receita, a Vânia colocou aqui no chat uma pergunta. A Vânia Caires elogiou muito a sua aula e falou exatamente isso que vocês estão comentando. Sei que não há receita, mas gostaria de ajuda para identificar e prevenir a autolesão. Quais são os possíveis indícios que o adolescente pode apresentar? Isso é pior agora nessa fase, você acha? Gente, com certeza, né? Se a gente já tinha angústias, né? Porque assim, vamos pensar, o que é a adolescência? Vivência de conflitos, né? É aprender a construir uma nova identidade, a lidar com aquilo que ele estava acostumado, que ele começa a avaliar que não era bem o que ele entendia da vida, né? Com os heróis que não são tão heróis, né? E aí ele tem que lidar. Tá? Com essas angústias todas. E somado a todas essas questões que estão acontecendo agora. Não são todos os adolescentes que vão se autolesar. Mas se já existia, né, esse comportamento antes, essa história antes, ela vai estar aumentada. Tá? Agora. E se não tinha, é a história que eu disse, né? A gente tem uma mídia que está levando muitos adolescentes a fazerem aquilo que não estava na sua ideia de fazer, mas como uma forma de chamar atenção, ou realmente de pôr um fim numa angústia que ele não vê a saída, mas que talvez não fosse uma ideia que fosse dele, mas uma ideia trabalhada por uma mídia que está fazendo um desserviço. Né? Na tentativa de alertar os adultos de que isso é possível, elas acabam direcionando ações dos adolescentes. E também não tem resposta, mas eu acho que a gente tem que estar um pouco daquilo que eu falei, atento, acolher os sentimentos e promover o diálogo na casa, reduzir o radicalismo, né? Porque às vezes a gente bota a regra e fala, é a regra da regra, tem que cumprir, tem consequência. Não. Nessa situação, a gente precisa ser um pouco mais flexível. Né? A gente vai precisar negociar mais algumas coisas, né? E tá para ouvir. Aí, de novo, na linha dos exemplos, né? Eu atendo uma adolescente que já tinha um histórico de autolesão, né? Ela se machucava mesmo, não eram cortes, mas eram feridinhas, eram situações que ora ficavam muito intensas, ora ficavam menos intensas, né? E que tinham sumido, né? Essas queixas tinham praticamente zerado, não tinha mais esse movimento. Com a questão da pandemia, isso volta a acontecer. Né? Eu a atendi ontem, e ontem ela me disse, Rô, você não tem ideia de como está meu corpo. A mãe marcou um dermatologista, porque ela falou, agora eu preciso de uma resposta. Quanto disso que eu estou tendo é do meu corpo, quanto isso é dos meus afetos. Eu preciso saber. Eu falei, espero que o dermatologista te ajude. Porque eu acho que ele também não vai ter essa resposta, né? Porque tem uma interação das coisas, né? Mas piorou a situação, né? Ela chegou a falar para mim sobre a questão de morte, que ela já teve, né? A ideia de se morrer, punha um fim nisso tudo, mas ela riu comigo, ela falou, mas e daí, o que adianta? Eu também não vou viver nada de bom que eu quero viver.
Então, essa não é uma alternativa. Então, para essa adolescente, a lesão do corpo é suficiente. Ela não pensa porque ela quer viver, ela quer ter qualidade de vida. Mas se eu estou diante de um adolescente que não tem perspectiva nenhuma, esse é um risco. E está aumentada essa possibilidade? Está. E não tem gente para ouvi-los, né, na grande maioria? Não tem. Né? Como a Lourdinha falou, eu já tinha dito, os equipamentos, na sua grande maioria, estão fechados. Quando eles fazem os atendimentos para as urgências, né, não há uma garantia de continuação terapêutica. Porque quando eu atendo alguém, né, que foi para a UPA por uma tentativa de suicídio, eu atendo, mesmo que seja presencial, em seguida eu vou fazer a proposta do atendimento remoto. Porque isso tudo está muito complicado agora. Te ajudou? Obrigada, Rosângela. Me ajudou bastante. E, assim, eu fiz a questão porque eu trabalho na educação, né? E eu moro em Americana e sou supervisora de ensino responsável pelo convívio, né? E a gente lida com todas essas questões de autoviolência ou de violência na escola e toda essa questão emocional também. E uma frase sua que ficou, assim, que já faz parte, mas eu achei que respondeu mais essa questão da rigidez excessiva, né, e dessa questão do radicalismo. Porque eu faço reunião com os vice-diretores de escola e os professores mediadores, e com os professores coordenadores, diretores de escola, e que eu tenho mais pedido para eles é essa questão mesmo de diminuir a rigidez. Né? Hoje mesmo, depois do conselho de classe e série, então teve uma primeira série do ensino médio que 40% dos alunos não conseguiram entregar as atividades, né? Então, é o que eu tenho falado mesmo, né? Porque tem uma série de questões por trás dessa não entrega, né? Então, essa frase aí, vou usar bastante, a questão de diminuir, né? Porque ser um pouco mais flexível, né? Trazer mais o diálogo, porque a situação é de muita sensibilidade. E é a primeira vez que eu participo, estou muito feliz e agradecida, né? E eu recebi por e-mail, né? Eu recebo sempre as questões da Unicamp, nem sei porquê, mas eu participei de um experimento, né? Porque eu tenho depressão e a mestranda, ela queria fazer uma associação com, agora eu não vou lembrar o nome, mas com outro problema, epilepsia. E aí eu comecei e o seu assunto, assim, né, o tema dessa reunião me trouxe muito a vontade, o desejo de ouvir outro profissional que não os profissionais mais relacionados à educação. Muito obrigada, e eu falo bastante também, mas estou agradecida, tá? Estou muito feliz porque não é obrigatório, não foi obrigatório, porque a gente está participando de muitas lives, como você disse, as mídias, e não só as mídias, mas a Secretaria da Educação, desde o episódio lá da Escola Raul Brasil, em Suzano, eles estão investindo mais nisso, e a questão dos setores, que a gente tem agora a reunião intersetorial com CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, né? Depois do episódio Raul Brasil, isso começou a ser mais cobrado, mas até então, o acesso da educação a esses órgãos era muito mais difícil, e hoje a gente já está tendo uma possibilidade maior dessa parceria. Obrigada, viu? Um abraço. Um abraço. Que bom, fico feliz, porque eu penso que a gente só trabalha bem quando a gente consegue construir rede, né? Consegue trabalhar na intersetorialidade. A gente precisa romper com esse modelo de que a doença é com a saúde, X é com a educação, aprender com a educação, o outro é com a assistência. A gente não tem, é uma população só, é uma pessoa só. E essa pessoa tem diferentes dimensões. Então, se a gente consegue dar conta de trabalhar, né, fazendo trocas, com certeza o cuidado para essa pessoa vai ser mais efetivo, de melhor qualidade, e eu penso que até mais rápido, né, de ser encerrado, de permitir que ela autonomamente cuide da vida dela.
Tem uma pergunta aqui no chat da Ana Helena. Você gostaria de fazer, Ana Helena, ou você prefere que eu leia aqui no chat? Bom, eu vou ler então. Rosângela, muito boa a explanação. Sou estudante da graduação, entusiasta do estudo da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. E achei muito importante chamar a atenção para a necessidade e os desafios para os docentes, além da exposição à crítica de conteúdos. Esse é um grande problema que vivenciamos na área da educação antes mesmo da pandemia, a falta da proporção crítica e reflexão sobre o conteúdo expositivo. Importante pensarmos além sempre. E também considerarmos como o isolamento social aumenta muito o trabalho das mulheres, que da nossa sociedade já costumeiramente assumem duplas e triplas jornadas, e agora com o ensino remoto emergencial, estão mais sobrecarregadas pelo auxílio na parte educativa. Só para dar um exemplo, minha sobrinha tem 5 anos, e está tendo alfabetização por estudo remoto. Isso está sobrecarregando bastante a minha irmã. É claro, muito importante considerarmos a realidade do Brasil na análise em que a grande maioria das pessoas possuem restrições de acesso à tecnologia de informação e comunicação e à internet, estando no isolamento social colaborando para a elitização da educação. Bela análise. Você trouxe uma questão muito importante, que é a questão da mulher, né? E quando eu, né, se eu sou uma militante do Despatologiza, né, eu sou uma militante fundadora, né? Então, há décadas eu trabalho com esse olhar, né? A mulher tem sido um extremo objeto da patologização da vida, né? Essa jornadas, né, duplas, triplas, e com a pandemia aumentada ainda, porque agora ela também precisa assumir o papel da ensinança, que antes algumas faziam, né, mas agora praticamente, né, todo mundo está sendo obrigado a mediar os processos de aprendizagem de suas crianças, né. Isso traz aquilo que eu falei no começo, né? A noção de angústia, de impotência, de frustração, da incompetência, de que eu não dou conta das coisas, né? Aí eu passo a pensar demais, né? Fazer o que eu brinco de roda das ideias, né? Aquelas ideias que giram na cabeça da gente, não deixam a gente dormir. A hora que você bota a cabeça no travesseiro, você está tão cansada, mas as ideias não vão embora, né? E aí isso começa a alterar todos os ciclos, né? De sono, de alimentação, a irritabilidade aumenta, todas essas coisas. E aí a gente vai conversar, né, com outra pessoa, a pessoa fala assim, você está precisando de ajuda, né? Acho que você está deprimida, acho que você está ansiosa, acho que você está isso, você está aquilo, né? Nessa altura do campeonato, qual é a ajuda? Comprimidinho, né, gente? Tá fácil, né, de acessar e de tomar. Isso quer você tenha ido a um médico de verdade, quer não, né? Porque a gente tem a coisa da automedicação muito facilitada, né, nesse país. Nem que seja você ganhar da vizinha um pouquinho da cota do vidrinho dela, né? Temos medicamentos bastante estudados, né, bastante difundidos. Eu conheço pessoas que não dormem, né, sem um medicamento. Vou fazer o questionamento do porquê, de outras possibilidades de intervenção, e elas dizem, não adianta porque eu não dou conta e eu vou tomar e acabou. Eu falei, tá bom, é uma escolha sua, né, dentro da dimensão da governabilidade pessoal e das consequências pessoais, mas seria importante que você tentasse entender que consequências tem isso. Só que isso, na pandemia, tem sido mais frequente para as mulheres, né? Está sendo uma forma de ela tentar dar conta. É equívoca, né? Vai deixar consequências importantes na vida dela depois, mas está sendo uma possibilidade de saída. E aí a gente precisa cuidar disso, né? E isso é aquela história, né? Quem está olhando para isso? Com os equipamentos fechados, todo mundo focando né, na Covid, ou na identificação só dos casos mais crônicos, mais graves. Esse sofrimento do dia a dia, né, que já era grande, que está aumentado na pandemia, está
de lado. Cada um está achando a resposta que acha possível. Infelizmente, a patologização e a medicamentalização é uma delas. Mais alguma pergunta? Eu queria colocar, Lourdinha falando de novo, da importância. O ano passado foi aprovado o Plano da Primeira Infância Campineira, e nele a gente fez, assim, né, tem lá a importância da intersetorialidade, de voltar a se reconstruir essas redes intersetoriais próximas a cada área, né, ou a cada distrito, pelo menos, né, para a gente poder facilitar essa integração entre a escola e tudo mais, né? Que agora com a pandemia também, mas a gente precisa arranjar mecanismos de tentar fazer isso, né? Eu acho que você colocou que é fundamental. Tá. A Lourdinha me conhece, ela sabe que durante anos eu trabalhei na construção de uma rede municipal da criança e do adolescente aqui em Campinas. Ela começou institucionalizada, né, lastreada nos equipamentos da prefeitura. Fácil de entender, a gente precisou separar, né, para poder abarcar, né, os movimentos, as associações e pessoas que pensavam diferente do que a prefeitura pensa. E eu estou falando prefeitura enquanto projetos de governo partidários, né, porque o que a gente vem tendo a cada 4 anos, né, e aqui em Campinas né, já estamos com 8, né, são político-partidários, né, não são propostas técnicas, científicas, estudadas, lastreadas em experiências, infelizmente, né, elas têm um outro, e com uma encomenda clara, uma encomenda de desconstrução dos serviços públicos e dos serviços que de verdade atingiriam a população, né? Infelizmente, né? Como eu disse, eu trabalhei 32 anos na prefeitura, vivi todo o processo de construção do SUS, né? Vivi o desmonte no meu final, né? Que continua, né? Estou vendo um suspiro dele agora com a pandemia, mas o que vai acontecer de verdade, né? Então, a questão da rede, ela é algo fundamental, né? Mas a Lourdinha falou, nesse período de pandemia fica mais difícil. E é interessante, né? O ano passado tinha um trabalho com o Despatologiza e o Conselho de Psicologia numa região rural de Valinhos. Eu fui desculpa, não foi ano passado, foi ano retrasado. Eu ia mensalmente à escola trabalhar com os professores, a questão dos processos do aprender, a ampliação dessa leitura do que está envolvido no aprender, da importância da rede. Fiz essa proposta, né, porque era uma área rural restrita, mas eles tinham um centro de saúde, eles tinham um equipamento da assistência. A gente ficou um ano tentando que essa rede se construísse. Saí de lá, ainda sem isso ter se efetivado, mas com um projeto bonito. O ano passado eles acabaram tentando essa construção, e aí, por vários motivos, mudança de direção, coisas desse tipo, eles não deram conta. Há 15 dias atrás, a vice-diretora me ligou, né, para uma outra conversa, e ela me disse: Rô, você não acredita, com a pandemia a gente conseguiu montar a rede. A gente está tendo reuniões remotas com a assistência, com a saúde, com a educação infantil, com a educação básica, todas aqui do território. Estamos conseguindo montar projetos de ajuda a algumas famílias, a algumas crianças e a alguns adolescentes. Falei, olha que coisa, né? Precisa da desgraça para a gente chegar lá, né? Mas que bom, conseguiram, né? E talvez essa rede construída agora na necessidade se mantenha. Né? De novo, são as respostas singulares, né? Cada território, cada lugar, ela vai ter uma forma de construção diferente. Só que, para isso, precisa ter uma política que indique da importância disso. Né? Porque se a política não fala disso, fica na mão dos profissionais trabalhar sim ou não. Né? E isso
acho que no país que a gente vive é inadmissível, né? Com os recursos parcos, né, que a gente tem ter que ficar refazendo o serviço, né? A gente não fazer uma construção coletiva e um projeto de acompanhamento coletivo das situações. Ok, pessoal. Deixa eu ver se tem a última coisinha aqui. Não, são só agradecimentos mesmo, da qual eu faço o meu coro. Agradeço muito, agradeço a excelente aula que você nos deu. Acho que temos bastante material para reflexão. E a gente encerra aqui. Se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, tenho certeza que a Rosângela fica bem à disposição, né? Agradecer a doutora Lurdinha, que fez o convite, né? Desculpa, pode falar, Rosângela. Não, se tiver mais pergunta, eu estou tranquila, né? Até 12h30 estou com a agenda liberada para vocês. Mas eu preciso fazer convites, né? Então, o Despatologiza é um movimento que foi construído, né, aqui em Campinas, né, do qual fazem parte pessoas que vocês já conviveram ou talvez ainda convivam. Então, Cida Moisés, a Cecília Colares, que era da pedagogia, né, da Unicamp, da Faculdade de Educação da Unicamp, e uma série de outros profissionais, né. Lá atrás, né, compusemos esse grupo, é um grupo que vem se ampliando, temos despatologias em vários estados, né, brasileiros, mas o original foi aqui em Campinas, né. Hoje é um grupo que se compõe de psiquiatra, de pediatra, de pedagogo, de fonoaudiólogo, de antropólogo, de psicólogo, assim, ele é um grupo bastante ampliado, bem com essa noção de rede, né? E a única questão é a pessoa que vem querer poder ampliar o seu olhar, né? E a gente tem reuniões mensais, né? Geralmente na quarta, quinta-feira do mês. Hoje, né, já fazem 2 reuniões, elas têm acontecido virtuais, né? Tivemos que também nos adaptar ao momento. E eu imagino que mesmo depois que passar, a gente vai manter reuniões virtuais, porque a gente está conseguindo congregar pessoas de vários lugares do Brasil, do estado e do Brasil nessas reuniões. São reuniões abertas, onde a gente conversa um pouco, né, sobre a questão da patologização, situações específicas de lugares. A próxima reunião, inclusive, está agendada para dia... Deixa eu ver aqui. Dia 27 de agosto, né, as reuniões acontecem sempre às 18h30, a gente vai discutir a carta do Despatologiza com os princípios. Então, se for do interesse de alguém, é só entrar ou no Facebook do Despatologiza, ou escrever um e-mail para o despatologiza.campinas@gmail.com. Então, despatologiza.campinas@gmail.com e dizendo eu quero participar. Aí a gente manda o link para as pessoas começarem a fazer parte. Não tem obrigação de continuar, né? Porque é aquela história, eu entro, se eu gosto eu fico, se eu não gosto eu não fico. E às vezes eu não fico porque também não posso pelas contingências da vida, né? Mas é um espaço aberto de reflexão. Então, esse é uma conversa. E a gente tem um outro espaço, que é o que a gente chama de internúcleos, e esse é do CRP. A gente tem 3 núcleos, né? O Despatologiza, que eu coordeno, tem o Criança e Adolescente, que é o Ricardo Castro, que coordena, e a Sueli Ortiz, que coordena o núcleo de educação. Diante da pandemia, a gente pensou na ótica da intersetorialidade, juntamos os 3 núcleos, e a gente vem tendo reuniões quinzenais, de quinta-feira à tarde, horário que vai ser revisto nessa próxima reunião, que é a semana que vem, né, porque tem algumas pessoas que já estão voltando a trabalhar e talvez esse horário da tarde não dê conta da gente manter, mas isso é uma definição coletiva, né, uma construção. E esse grupo tem defensoria, tem Ministério Público, tem Conselho Tutelar, tem diferentes secretarias de Campinas e região, né, porque é do Conselho de Psicologia, subsede de Campinas, e a gente atende 70 e tantos municípios, então tem vários
municípios, profissionais de vários municípios também participando, são reuniões virtuais. Só que desta reunião a gente fez um questionário, tá? E esse questionário é para levantar as condições de cuidado para crianças e adolescentes na pandemia. E esse questionário ele vai ser respondível até sábado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para a Maria Ângela o link da... Eu não consigo, eu não tenho a destreza de botão, Maria Ângela. Então, eu não tenho como fazer daqui, olhar ali e pôr. Mas eu te mando por e-mail assim que a gente desligar, e aí se você tiver como mandar para as pessoas, e se vocês quiserem participar, porque a partir desse questionário virtual, a gente vai estar montando ações em rede, né, para lidar também um pouco mais com crianças e adolescentes na pandemia. Então, se alguém tiver interesse em responder, e depois também se associar a esse grupo, aí, pelo e-mail que eu vou mandar, dá para fazer o contato comigo. A gente disponibiliza no mesma via que a gente fez o convite, acho que vai dar certo, sim, com certeza. Tá, também acho. Então, mais alguém? Bom, acho que encerramos, agradeço muito. O pessoal está pedindo para repetir. Pode falar. Não, o pessoal está pedindo para repetir o e-mail do Despatologiza e o horário da... O horário da reunião? Ó, é despatologiza.campinas@gmail.com. A próxima reunião é 27 de agosto, dia do psicólogo, tá? Às 18h30. É uma reunião de geralmente 1h30, no máximo 2 horas. Tá? E esse, então, a gente vai estar discutindo os princípios, né, do movimento, da despatologização. Vão ser bem-vindos os que quiserem estar. Tá certo. Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa que faltou? Faltou muita coisa, bem, porque eu fiz um recorte, né? Porque esse tema deixa a gente, os cabelos ficam mais brancos do que já são. Mas ok. Então, muito obrigada, Rosângela, pela excelente aula. Você sabe que essa aula vai ficar disponível, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, até sexta-feira ela fica... A partir de sexta-feira ela está disponível online. Se alguém quiser rever alguma coisa ou passar para outras pessoas que possam assistir também, fica disponível no site do Departamento de Pediatria, no lugar que chama Covid, porque essas são as palestras relacionadas ao Covid. Então, é de fácil acesso, se alguém quiser recomendar para alguém, está lá, tá bom? Normalmente, os 2 dias úteis, ele já está disponível. Então, a partir de sexta, provavelmente já está lá. Tá, você consegue mandar o link para a gente depois? Mandamos, sem problemas. Mas, para ser bem simples mesmo, entra no site da FCM, está escrito Departamentos, clica em cima de pediatria. De pediatria está escrito palestras Covid. Clica em cima, a palestra vai estar lá. É bem tranquilo de achar, porque são as palestras que estão agora durante esse período que a gente se adaptou, né? Que estão lá disponíveis lá. E esse aqui vai ficar, provavelmente, rapidinho que eles colocam. Eles não levam muito tempo, não. Tá. Eu agradeço o convite, me coloco à disposição, se precisarem de mais conversa. E se alguém quiser conversar alguma coisa específica comigo, que não conversou hoje, né, e que na hora de rever a aula pode mandar o e-mail também pelo Despatologiza, porque eu sou uma das que abre para olhar. Então, eu respondo. Bom, o recado está dado, então, gente. Obrigada, até mais. Obrigada pela palestra e pela presença.